Olá, seja bem-vindo ao Tangerina Tech Podcast. Meu nome é Eric. Eu sou o Jonathan. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns ataques aí que estão acontecendo na internet, alguns golpes de trabalho no exterior. Falar um pouquinho também sobre a parte de todo o controle, tudo aquilo que a gente pode fazer para poder evitar com que esses problemas aconteçam. Não só em casa, né, na sua residência, também na sua empresa. Talvez você nem saiba, pode estar aí exposto a grandes problemas. Perfeito, Eric. E aqui a gente já começa com uma coisa clássica, né? Um dos problemas gritantes aqui na área de segurança é o quê? É o famoso phishing. O que pra gente, né, é algo tão corriqueiro, tão rotineiro, pra muitas pessoas ainda não é. Por incrível que pareça, tá? Contextualizando aqui pra galera, que muitas vezes a pessoa que pode ter chego aqui não é da área de tecnologia. Basicamente, pessoal, o phishing é uma pescaria, onde que ele te joga uma isca e você cai. Seja ele por SMS, pelo WhatsApp, mas o principal do phishing é o e-mail. Imagina que você está aqui na sua casa e você recebe aquele famoso e-mail, vamos usar aqui o nosso exemplo do iFood, tá bom? Ah, que você ganhou R$ 100 de desconto no iFood. Muitas vezes as pessoas no calor da emoção não analisam o e-mail, não olham o domínio, não olham o assunto, não olham a ortografia e já sai clicando no link, faz literalmente tudo aquilo que a gente recomenda não fazer. Ou seja, informa todos os seus dados e por fim, você não ganha nada. E você às vezes acha, não ganhei nada, tal, mas você não ganhou, você perdeu. O principal, os seus dados agora estão disponíveis na mão de alguma pessoa com má intenção para usar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Eu lembro que recentemente alguns domínios até foram criados com letras aí usando, por exemplo, o alfabeto cirílico ou até mesmo letras que são muito próximas às originais. Então você acha que está fazendo um login, por exemplo, no site da Google e você não está na Google. Talvez o off tenha sido trocado ou até mesmo o final seja muito parecido com o site, né, google.com ou alguma outra plataforma que usa o login. Só que no final das contas, se você olhar a URL, né, todo o link, ele contém partes que não tem nada a ver com o domínio original. E isso pode pegar qualquer um. Eu lembro que recentemente um dos mantenedores de alguns pacotes, que são muito importantes aí da plataforma do NPM, ele acabou clicando em um link desses e teve a sua conta exposta, né? E aí os hackers utilizaram da conta dele para colocar um código malicioso que infelizmente infectou várias máquinas aí. Eu lembro que eles processaram esses dados aí tentando achar bitcoins ou carteiras. É algo que pode acontecer com qualquer um. Quanto menos você souber sobre TI, você acha que você está mais exposto, mas talvez você nem saiba muito bem lidar com o link para poder cair nesse golpe, dependendo da forma que ele chegue para você, né? E fala um pouquinho para mim, Jonathan. Essa parte de controle de acesso, de que você tem essa exposição a esses problemas, o que você vê, né? Olhando talvez de uma forma muito mais voltada para a parte de IAM, o que você vê como medidas, né? Imagina que, no caso que eu citei aqui, o rapaz que mantém esses pacotes, né, o desenvolvedor ali, ele se expôs a isso e provavelmente ele está usando uma conta corporativa. Então, o que seriam as medidas ali, talvez, para evitar com que esse tipo de coisa acontecesse nesse caso? Vou dar um exemplo bem lúdico aqui, que é para o pessoal assim, entender desde a pessoa que não entende de tecnologia até uma pessoa mais técnica, então não vou entrar muito no conceito técnico da coisa. Hoje, quando a gente fala sobre pacote, vamos simular que esse pacote ele precisa ser baixado de um determinado local. Tá? Não vamos falar agora primeiramente da máquina. O que acontece? Nós hoje temos os sites confiáveis da documentação desse determinado pacote. Né? O que nós vemos muito hoje é o desenvolvedor ter uma permissão excessiva para que ele consiga baixar esse pacote. E muitas vezes ele não baixa o pacote vindo de uma documentação do site oficial daquela determinada biblioteca que ele está utilizando. E isso causa uma vulnerabilidade. Um dos pontos que nós conseguimos mitigar isso aplicando um controle de IAM, é que esse desenvolvedor ele só tem acesso de fato para conseguir chegar na documentação desse pacote. Ou seja, se ele tentar baixar de forma externa por outro lugar, né, tentar quebrar isso, ele não consegue. Seja por mecanismos, que aí vem ali o time operacional de segurança que faz a questão de firewall e etc., até mesmo o nível de permissionamento.
né, dependendo de como que o permissionamento dele foi escrito, você consegue restringir de fato de onde que ele vai baixar, até onde que a permissão dele vai, entendeu? Então tudo isso a corporação ela consegue homologar antes mesmo do desenvolvedor baixar e deixar dentro de um repositório, vamos dizer assim, que seja uma sandbox específica interna e falar assim, olha, aqui você vai baixar o teu pacote daqui ou da documentação. Saiu daqui, você não consegue mais. Entendeu? Esse é um dos controles mitigatórios que as empresas hoje têm implementado no dia a dia. Quando a gente traz isso para a máquina agora, né, a respeito de uma máquina infectada e tudo mais, a gente sabe que grandes empresas elas possuem o controle ali por firewalls, bloqueio por proxy e afins, né? Só que quando a gente fala de uma empresa pequena, onde, por exemplo, um desenvolvedor ele tem autonomia administrador, ele é administrador de máquina e tudo mais, muitas vezes não possui esse tipo de controle. E as empresas acabam ficando cegas nessa questão. Um ponto que você pode controlar isso, né, é você tirar essa permissão de administrador do teu desenvolvedor, já começando por aí, e que ele não consiga fazer esse tipo de download. E toda vez que for necessário, você tem que ir lá e colocar um administrador, já que se você não tiver dinheiro para colocar uma ferramenta que faça isso, que gerencie essas permissões para você. Um outro ponto também muito importante, que aí cai também agora no que nós acabamos de falar do phishing, às vezes o cara ele é muito bom tecnicamente e ele pode estar num dia ruim, né, e não se atentou no e-mail que ele recebeu, e ele clicou no link, falou, legal, interessante. Só o fato dele clicar muitas vezes, ele já pode ter atraído algum tipo de isca ali, algo que possa ter infectado diretamente a máquina dele. E aí a gente gera esses problemas. Então, assim, não adianta colocarmos apenas os controles de AM, operacional e tudo mais, sendo que o nosso elo mais fraco hoje é o ser humano, é o usuário final. Não importa se ele tem um conhecimento técnico ou se muitas vezes ele é um usuário convencional. Com certeza. No caso aí, foi um caso bem específico, né? Provavelmente ele tenha sido estudado como alvo anteriormente, mas nós vemos que muitas vezes, até falando de uma forma mais genérica, mais ampla, as pessoas que estão em casa, muitas vezes recebem e-mail, SMS, até aquela ligação de robô chata, né? Que eu tenho as minhas dúvidas se não está tentando copiar a voz, talvez para utilizar num outro ataque, mas essa superfície maior, como você vê, né, olhando também de uma forma, numa análise superficial mesmo, né, bem lúdica, como que o e-mail delas aparece nessas ferramentas que os hackers estão utilizando para poder encontrar ali talvez uma pessoa ou outra que acaba caindo, né? Nesse tipo de ataque. Qual é a sua opinião a respeito disso? O que você pode comentar com a gente? Perfeito. Tu fez uma análise bem interessante, principalmente de clonagem de voz. E antes de eu te responder, eu descobri que a Apple, não sei se a Samsung ou qualquer outro Android tem, mas eu descobri que recentemente, numa atualização, a Apple colocou uma ferramenta que é muito interessante. Você recebe muita ligação, seja de call center, ofertas e afins. E, cara, às vezes você não quer atender esse tipo de ligação. O próprio sistema da Apple, ele pré-atende essa ligação para você, e se ela tem um retorno de voz, no caso, se for um contato que não está na sua agenda, tem uma exceção, né? Se não tiver um retorno de voz, um humano falando com você, automaticamente ele nem passa essa ligação para ti. Então, assim, isso já é uma forma de segurança também, porque aí você não está tendo a sua voz clonada diretamente. Isso não quer dizer que o humano não vá clonar, mas diminui a chance por um robô. E também tem aquela questão de importunação. Né? Então eu achei assim, eu achei interessante, igual eu te falei, não sei se o Android tem, não pesquisei sobre, mas achei interessante esse aprimoramento que a Apple fez, porque de fato vai ajudar muita gente. Quando a gente fala agora de dados, né, como que esses caras, esses atacantes, né, eles têm acesso a essas pessoas, seja o seu e-mail, o seu telefone, isso se causa muito por exposição de dados. Muitas vezes nós, na nossa inocência, por exemplo, a gente quer participar de uma ação de marketing, seja de uma empresa muito conhecida ou seja até mesmo de um influencer no Instagram, seja um sorteio simples ou até mesmo com a compra de um curso, né? Muitas vezes essas pessoas elas não tratam os dados de forma que deveriam. Elas usam ferramentas externas e essas ferramentas muitas vezes não têm um controle de segurança e esses dados acabam expostos. Um exemplo bem clássico, tá? Você viu uma landing page, né, que é aquele sitezinho que você quer pegar um item gratuito. Quando você informa o seu e-mail ali,
automaticamente você está dando o consentimento para que o dono daquela plataforma que você vai baixar esse item gratuito dele possa fazer campanhas publicitárias com seu e-mail. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum com isso porque é específico. Só que às vezes, por mais que ele não tenha uma má intenção, a plataforma dele pode estar comprometida. E com isso, a exposição de dados, e aí por isso que vem essa questão de bases. Outra coisa, né, o seu perfil estar aberto, seja em qualquer rede social. Eu percebi muitas vezes que as pessoas têm a mania de colocar o telefone pessoal numa bio de Instagram. Então, o atacante hoje, ele é paciente, Eric. As pessoas têm uma visão muito errada, e depois a gente pode até separar essa divisão entre um hacker, né? A pessoa, todo mundo acha que um hacker é o do mal. Não. Isso aí a gente pode expor depois. Mas vamos tratar aqui como hacker para ficar uma linguagem fácil para o público. Mas as pessoas hoje têm aquela visão de que o hacker ele vai ficar sentadinho aqui no computador, vai mexer 2 linhas de código e em menos de 30 segundos ele vai resolver todos os problemas dele. Não é assim. Hoje em dia esses caras eles têm muito forte a questão de engenharia social, pesquisa, eles literalmente são cientistas. Ou seja, eles são tão bons quanto os profissionais que hoje estão atuando na área da defesa. Quiçá, né, porque a gente tem aquela coisa, a mentalidade do mal sempre vai além, quiçá muitos são bem melhores do que o time de defesa. Então assim, o pessoal hoje tem a mania de tratar dados como se não valesse nada. Né? Ah, vou pegar aqui, é só um e-mail, e coloca o e-mail lá. Ah, é só o telefone, coloca o telefone lá. Depois começa a receber ligações que não sabe de onde que é, começa a receber ofertas e anúncios, muitas vezes que não é daquele produto que você se cadastrou, e você se pergunta de onde que é aquilo, né? Então assim, qual é a melhor chance da gente se proteger disso? Número 1, só utilizar os dados de fato onde conhecermos. E mesmo assim, ainda há o risco de vazamento e exposição. Todas as empresas são suscetíveis a isso. Tá? Mas é uma forma de você mitigar. Quanto menos dados você informar, melhor. Número 2, né? Ah, o influencer aqui está fazendo um sorteio. É uma rifa. É 3 centavos que eu vou pagar no número. 3 centavos não é nada. Realmente, os teus 3 centavos não é nada. Mas quais informações você está fornecendo para ele? No mínimo, para você poder participar de algo sólido, né? Nome completo, telefone, e-mail. Ah, Jonathan, mas meu nome é tão comum. Ah, mas meu e-mail, o que o cara vai fazer com o meu e-mail? Galera, hoje o que mais temos é ataque de phishing. São pessoas recebendo e-mails de campanhas publicitárias, vocês acreditando e caindo nesse tipo de problema. Né? E um ponto até importante, não adianta termos ferramentas de controle se o nosso problema maior hoje é a questão de conscientização de usuário. Hoje esse é a questão do elo mais fraco. Hoje o ser humano ainda é o elo mais fraco. E com o advento e o avanço da inteligência artificial, da forma que nós estamos vendo acontecer, o ser humano tende a ficar um pouco mais acomodados, né, vamos dizer assim. E aí acaba parando de buscar conhecimento, para de fazer pesquisas, para de procurar informações verídicas. É uma coisa interessante, eu estava pensando aqui a respeito dessa exposição nas redes sociais. Muitas vezes você tem ali um parente, talvez de mais idade, né? Uma tia, a sua avó, ou alguém, né, de mais idade que não tem, talvez, muito conhecimento, muito trato aí com a internet. E às vezes comenta, meu filho, você tá tão lindo nessa foto. E esse perfil estando aberto, ele vai abrir uma margem ali para, por exemplo, você joga isso numa AI aí da vida e você consegue achar a relação entre pessoas facilmente, né? Então, muitas vezes ali chega ali o WhatsApp para sua tia ou para você, que ó, sua tia tá pedindo tal coisa para você ou algo do tipo, pedindo uma ajuda. E aí você nem imagina como que isso chegou dessa forma para você, né? Como que a pessoa está se passando pela minha tia, né? Como está passando por um amigo, que eu sei, o meu amigo estava descendo a serra, digamos aí, indo para a Baixada Santista, tá descendo a serra, falou que o pneu do carro furou, ele vai precisar de uma ajuda para, sei lá, um guincho, vai pegar o carro, ele precisa de alguém que leve ele de volta para casa ou algo do tipo. Aí você vai mandar um telefone, manda uma mensagem do telefone, ou até às vezes um áudio, e isso chega na pessoa e você fala, não, pô, mas faz sentido. Aí você pega toda a rastreabilidade do que aconteceu e você vê, ele tinha postado foto que ia pra praia, que sextou, que eu vou me divertir,
E aí uma coisa foi ligada à outra e assim gerou o formato perfeito para um golpe. Aí eu já falo de uma pessoa já um pouco mais desenvolvida, né? Se você pegar ferramentas de marketing, de vendas, elas usam isso de uma forma benéfica, né? Às vezes a pessoa está ali no início, talvez buscando uma forma física melhor. E aí a pessoa começa a visitar o site de e-commerce para ver uma roupa, um tênis, porque ela quer correr. Ela começa a investigar ali as academias que tem próxima à residência. E aí o Google vai pescando isso e jogando numa ferramenta maior para poder proporcionar ali uma propaganda, né? Que eles também têm que fazer o jabá deles, tem que ganhar o dinheirinho deles. E aí, numa dessa, você se inscreve numa ferramenta A, B ou C, num grupo de WhatsApp que faz corridas no bairro, algo do tipo, e você nem imagina que você está se expondo a uma situação que às vezes o bandido ali até já está vendo se você tem um iPhone, qual a versão que você tem, e você tem que tomar cuidado com aquilo que você está expondo. Se fosse um painel na frente da sua casa, você colocaria as mesmas informações? Vai um pouquinho da polêmica aí para as pessoas pensarem um pouquinho a respeito sobre os seus próprios dados, né? Não, e eu vou trazer aqui duas questões aqui que uma agora me veio na cabeça muito importante. Eu vou falar aqui a primeira a respeito, pegando o gancho da rede social. O que acontece? Eu tenho minha rede social pessoal, ela é fechada. Ali eu posso postar a minha vida, que tem algumas pessoas que eu conheço, e mesmo assim eu não posto tudo. Né? Porque são pessoas que já trabalharam comigo e tudo mais, a gente não conhece o coração das pessoas. Então, mas ali eu ainda tem um pouco mais de liberdade de postar. Agora, outra rede social que a gente está criando, que já é um pouco mais profissional, que eu preciso de mais exposição, que é como o pessoal gosta de falar, figura pública. Não, gente, a gente não é figura pública ainda, ninguém é famoso, mas né, para dar cara a tapa ali na internet, eu tento fazer o mínimo de exposição possível, expondo família, expondo o que for, porque eu trato a rede social como que como uma ferramenta de trabalho. Quando é para entretenimento, ela tem um fim, e quando é para trabalho, ela tem outro. Então, quando é para trabalho, a gente minimiza a exposição familiar e a gente maximiza o ganho de audiência para que a gente possa comercializar, vender algo, enfim, né? Cada um tem a sua vertente. E esse ponto que você falou é muito importante. Se o teu familiar, ele muitas vezes não tem conhecimento e você tem um pouco mais de conhecimento que ele, né, eu acho que cabe, igual no episódio anterior que a gente falou sobre um ajudar o outro, compartilhamento de informação, é bom. Às vezes sua avó ela quer, né, tá antenada em tudo, ajuda a sua avó protegendo o Instagram dela, a rede social dela, de preferência se você tem duas redes igual eu tenho, fala pra sua avó, não vó, não me segue na profissional, não comenta na profissional, não se expõe, comenta na minha privada, entendeu? E aí a gente consegue diminuindo esses pontos que ficam soltos. E aí, fazendo o gatilho do segundo ponto a respeito de número. Eu estava trabalhando esses dias e meu celular ele estava aqui na minha mesa, não estava mexendo nele, nada do tipo. E do nada, eu recebi uma mensagem no WhatsApp assim bem ofensiva. Não vou reproduzir o que o cara me escreveu aqui, mas bem ofensiva mesmo. Falando que eu tava ligando pra ele perguntando o que eu queria porque eu não parava de ligar. Aí eu, pô, desculpa, irmão, mas, né, ainda fui educado pra poder entender o lado do cara. Falei, pô, desculpa, mas eu não entendi, eu não te liguei, o celular tá parado na minha mesa aqui. E isso ele mandou um print, cara. Um print, num print tinha meu número de telefone como se eu tivesse ligado pra ele. Eu olhei no meu celular e falei, cara, não é possível que o meu celular ligou sozinho. Eu olhei e não tinha ligação nenhuma. Expliquei pra ele, mandei o print pra ele, falei, irmão, não tem ligação nenhuma aqui e tal. O que pode ter acontecido? Aí expliquei a respeito de máscaras, de número pra ele ali, de forma bem superficial, né, falando assim. E o que acontece? Uma coisa que tem acontecido, Eric. Operadoras também têm utilizado muito isso. Não vou falar o nome da minha operadora, mas operadoras têm utilizado muito isso. O que é isso? Elas precisam te ligar, seja para te fazer uma oferta, para te cobrar, enfim. Principalmente uma operadora vermelhinha. Ela vai te ligar, ela gera um número, e esse número geralmente parece que é um número de um humano. Vou dar um exemplo aqui da Baixada, né? 13991, tá lá. 99281, enfim. E muitas vezes esse número parece ser um número de humano. O que é isso? Eles estão ligando de uma URA, de uma central, só que eles estão mascarando com alguns telefones. E pela infelicidade, né, falta de sorte, um desses telefones que foram mascarados foi o meu. Aí o cara me explicou, falou, poxa, desculpa, é que eu tenho visto aqui um monte de número tem me ligado, alguns eu adiciono, eu vejo se tem WhatsApp, já saio chamando, falando um monte, e um deles calhou de ser o seu e tal. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, tranquilo,
Se isso voltar a acontecer e for meu número, você me avisa de novo. Eu já estou abrindo uma reclamação aqui na operadora, na Anatel, fazendo os procedimentos de vias legais, né? E ainda fui um pouquinho, aí eu confesso que eu também fui um pouco egocêntrico ali no momento, porque eu esperei o cara baixar a guarda dele, né? Porque ele já tinha sido bem ofensivo comigo logo de começo, falou coisas assim desagradáveis, e aí eu no final eu sempre deixei aquela pontinha, eu falei, olha, só peço que você tome cuidado a forma que você fala com as pessoas, porque você não sabe quem tá do outro lado. Não, pô, isso aí tá caracterizando ameaça. Eu falei, não, não é ameaça não, pô, mas é que, tipo assim, só toma cuidado, entendeu? Porque a próxima vez que isso acontecer e você me abordar desse jeito, eu não quero ser obrigado a te achar. Aí ele meio que ficou, não, não, pô, irmão, que isso, parou, parou, não, brincadeira tal. Mas assim, porque as pessoas tão muito agressivas. Eu fui calmo, mas eu, tipo, assim, dei aquela alfinetadinha também pra ele saber quem tá do outro lado. Mas então, assim, a gente já tem os golpes tradicionais por golpistas, e as próprias operadoras não ajudam. Entende? É Então, complicado mesmo. É algo que eu falo também, o pessoal acha que aqui no Canadá não acontece nada disso, né? Falando um pouco aqui sobre o lado fora do país. E olha, o que eu mais tenho no meu telefone é ligação de call center de alguém tentando aplicar algum tipo de golpe. Seja fechar algum pacote, alguma coisa que eu nunca me inscrevi. E o engraçado é que realmente eu tomo muito cuidado com isso. E eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguiram meu telefone, né? Talvez algum dado vazou? Onde vazou? Essa é a pergunta que a gente fica, de onde saiu essa informação? Mas se você for ver, vai, por exemplo, na questão do telefone não tem realmente muito que você possa fazer em relação ao telefone. Infelizmente, para alguns casos, você tem que fornecer o número do telefone até mesmo para poder facilitar o contato ali com alguém que trabalha naquela empresa que vai fornecer o serviço para você ou algo do tipo. Agora, pensando um pouquinho em ferramenta online, uma coisa que eu particularmente pratico, quando eu vou me inscrever numa ferramenta que eu não tenho muita confiança nela, se ela tem a segurança necessária ou não. Primeira coisa, eu tenho aquele e-mail que eu sei que se acontecer alguma coisa, ele explodir, eu não vou perder nada que seja muito significante. Agora, outra coisa que eu acho também legal é, por exemplo, no Gmail, existe uma funcionalidade, se você coloca entre o nome do seu usuário e o arroba, você coloca o mais, e qualquer palavra, aquela palavra ela é registrada como e-mail e você recebe mesmo seu e-mail normal. A diferença é que na plataforma ela vai ter o mais e o nome que você colocou. Então, se você tiver aquele dado vazado em algum lugar, se a operadora aí que registrou o seu número de telefone com seu e-mail lá no momento do cadastro deixou esse dado vazar, quando chegar o e-mail para você, numa empresa tentando vender algum tipo de produto fraudulento, ou até mesmo tentar fazer um phishing com você, e você vê aquele e-mail lá e fala assim, ah, eu recebi esse e-mail, digamos lá, meu nome mais a operadora tal, arroba gmail.com. E você recebeu esse e-mail de um outro lugar, que não é essa operadora, então a gente só pode tirar como conclusão de que saiu da sua operadora essa informação. Porque se você só registrou esse e-mail lá, né? Antigamente, quando não tinha esses recursos, eu sei que alguns e-mails, não só o Gmail, mas tem alguns e-mails aí no mercado que tinha esse tipo de funcionalidade, mas quando não tinha, eu tinha vários e-mails com números aleatórios. E eu mantinha uma base enorme de e-mails, era realmente cansativo. Pelo menos 16 e-mails que eu lembro que eu ainda tenho, eu devo ter registrado ainda aqui esses e-mails antigos, que eu justamente passava a utilizar eles de forma gradativa de acordo com o que eu estava fazendo. Era um pouquinho cansativo gerenciar tudo, mas era uma forma de eu me proteger justamente na época que essa questão de spam ainda estava começando a ser estudada, né? Para vocês imaginarem um pouquinho, eu sou velho de verdade. Eu sou da época, né? Ali antes do Gmail ser inventado, então tinha o armazenamento dos e-mails era realmente uma coisa muito cansativa de você ter que lidar, de você ter que ficar limpando caixa, e justamente esses e-mails de spam enchiam a caixa rapidamente, você tinha que limpar, né?
tirar esses e-mails, senão você não conseguia receber mais nada, ou simplesmente você deixava de receber as coisas que você realmente precisava. Mas é uma questão, falando de forma ampla, é uma questão que não afeta só o Brasil, afeta aqui também, ligações, e-mails, né, tentativas de fraude. E falando sobre rede social, a gente muitas vezes fala a respeito do Instagram, fala a respeito do Facebook, que talvez sejam os mais utilizados no Brasil, mas se pensar de uma forma mais abrangente, até o LinkedIn. O LinkedIn mesmo, você expõe ali a empresa que você está trabalhando atualmente, e ali, a partir dali você consegue fazer conexões. Você consegue tirar dados, extrair dados dali, né? Eu lembro que, se eu não me engano, não foi essa semana, se não foi essa semana, foi na semana anterior. Um rapaz, ele colocou um prompt injection, que basicamente é o quê? Quando você fala para a AI se comportar de uma forma diferente do que ela foi programada. As AIs, elas têm algumas proteções, né, que a gente chama de guardrails, que é o quê? Aquele guardrail que tem na estrada para o carro não sair, se você perder o controle, o carro não sair, não cair na serra, por exemplo. Então, se você pegar esse exemplo do carro que eu tô falando ali, né, você tem um controle ali, existem ferramentas que protegem que a AI não caia, porque elas são literais. O que você fala para ela fazer, ela faz. Então, nesse prompt injection, realmente esqueceram de colocar esse guardrail, essa proteção dentro da AI, e o prompt era algo malicioso, mas algo bem simples. Era uma brincadeira de me envia um e-mail com tal informação, Com uma assim, né? receita, né? Uma receita A de respeito de pudim, uma né? receita. Isso. Eu vi. Então, já para imaginar qual era a empresa que estava utilizando AI para poder fazer o crawling, né? Carregar os perfis ali e fazer uma pré-avaliação e começar a disparar os e-mails ali para uma possível entrevista, ou talvez fazer, né, um banco de dados com alguns candidatos que fossem interessantes para o futuro, enfim. Tem várias formas de você, né, você trabalhar com esses dados. E a pessoa realmente foi muito ingênua. E é algo que, esse exemplo foi do LinkedIn, mas eu vejo isso daí pode acontecer com qualquer rede social, é só você colocar na bio e tá feito, né? A bio sempre tá exposta. Sim, sim. Não, perfeito, cara, perfeito. E tipo assim, entra muito. Aí a gente sai um pouco, volta o assunto principal, que é o quê? Você sair da ferramenta e você trazer o elo de novo do que? O ser humano. Então, o foco principal é conscientizar a galera de que, tipo assim, o famoso menos é mais. Não, galera, não é o grupo Exatamente. de pagode. Mas é menos é mais mesmo. Quanto menos informação você expor, mais seguro você fica. Adianta, estou 100% seguro. Não, você não está 100% seguro. Tá bom? Porque, no mínimo, aqui a nossa audiência, muita gente vai entender que tem, por exemplo, o duplo fator de autenticação hoje de uma rede social. Né? Qual que é a melhor forma de você usar hoje o duplo fator de autenticação? Não é SMS. Tem muita gente que usa SMS ainda. Tem gente que nem usa duplo fator de autenticação. Hoje, a forma mais segura de você utilizar o duplo fator de autenticação é por um autenticador validado, seja pelo Google Authentication, Microsoft, enfim. Né? E muita gente não tem. Muita gente fala assim: eu recebo o SMS, tá tranquilo. Não. Se você sofrer um SIM swap, você não tá tranquilo. E isso acontece muito, por incrível que pareça. Eu já vi, presenciei grandes profissionais de tecnologia do YouTube. Quando eu falo de tecnologia, pessoal, abrangendo muito, não só a área técnica, tá? É profissionais que falam de tecnologia, celular, carros, enfim. E esses profissionais que eles estão 100% antenados, eles tomaram SIM swap. Ficaram sem o Instagram. O Instagram estava sendo usado para comercializar móveis que não existem e afins. Né? Então, assim, tem outros exemplos que eu não posso citar, pois foram bem próximos, né? Mas é isso, ou seja, o elo sempre vai ser o usuário, né? Deixei o meu celular aqui, aí o cara vai, descobre a tua operadora, às vezes ele tem uma pessoa infiltrada na operadora, consegue fazer a questão de portabilidade ali, inutiliza teu chip, você acha que tá tudo bem porque você recebe só o WhatsApp, você muitas vezes não quer saber de ligação, você nem sabe que teu chip tá ativo ou não. Esse cara já transferiu o chip, já recebeu o SMS lá no celular dele, invadiu tua rede social, tu não percebeu. Quando tu vai ver, o prejuízo é grande, tarde demais. Né? Então, ou seja, a gente tem batido muito aqui no usuário. E o mais engraçado de tudo isso é que aí a gente pega o outro gancho do assunto. A gente falou de phishing, a gente falou de controle, a gente falou de exposição de usuário.
E o principal de tudo isso, que por trás de tudo isso a gente envolve o quê? Engenharia social. A engenharia social, ela é muitas vezes levada, não é tão levada em consideração quanto a técnica, né? Fala assim, o hacker atacou, o hacker invadiu o sistema. Mas como é que ele invadiu o sistema? Se você focar aí para dentro dessa informação, eu falo um pouco, eu posso contar também um pouco da experiência que eu já tive em relação a testes de segurança, mas assim, quando você cai para dentro dessa informação do o porquê, primeira coisa, se você sabe que alguma coisa existe, você deu um nome para ela, né? Então, quando tem algumas formas de você avaliar isso, que é quando você dá um nome, que você sabe dar o nome para algo, é que você exerce um certo tipo de poder a respeito do assunto. Isso é engraçado, é filosófico, ó. Vou falar um pouco de filosofia aqui. Então, se você consegue dar um nome para algo, e você cria poder a respeito disso, e no momento que você cria esse poder, você começa a criar oportunidade de falar a respeito daquilo, começa a entender, né? Então, nesse ponto que eu acho muito interessante a gente abordar esse tema aqui no podcast, a gente não sabe qual é a audiência, quem vai chegar, né? Essa mensagem, mas se você for pensar, tudo isso que a gente está falando de phishing, de ataque, de exposição, a gente já está começando a dar nome às coisas. E agora a gente chegou no ponto engenharia social. Essa prática, você pode cair em qualquer momento da sua vida. Você pode cair numa abordagem no shopping, você pode cair num telefonema que você recebe, você pode cair num e-mail. Não, esse e-mail eu tenho certeza que é da pessoa mesmo. Não, às vezes não é. Então, nesse ponto que a gente chega, eu lembro de uma história de um hacker, inclusive, ó, é um livro antigo que eu tenho aqui. Eu lembro da história de um hacker que ele fez o seguinte: ele queria saber um pouco mais sobre os códigos de telefonia, isso bem antigamente, tá? Ele queria saber um pouco sobre os códigos de telefonia e o que ele conseguia fazer com esses dados técnicos, né? Então ele poderia, por exemplo, acionar um código de um técnico de telefonia e fazer uma ligação de graça, por exemplo, né? E o Mitnick, no caso, esse hacker, ele era extremamente apoiado na parte social, na engenharia social, e muito menos na técnica. A técnica era uma forma para ele chegar. Então, por exemplo, se ele não podia ligar diretamente para o telefone do diretor de uma empresa, ele sabia por exemplo, o da secretária dele, então ele falava com a secretária. Aí, através da secretária, ele conseguia, talvez, um telefone de um gerente interno. Aí, desse gerente interno, ele conhecia um outro gerente. E aí ele ia galgando as informações. Então, quando ele ligava, ele já era conhecido pelo gerente, ele já era conhecido pela secretária. Aí ele chegou num ponto que ele conseguiu o telefone direto da pessoa só na conversa, é só no papo. Então, às vezes você fala, tecnicamente, se eu for quebrar uma senha, se eu for invadir um site, primeiro eu tenho que saber, né, informações sobre a plataforma, sobre redes, talvez bibliotecas que estejam desatualizadas, se existe algum tipo de proteção na rede como firewall, se existe uma equipe de gestão, se existe uma ferramenta que fiscaliza acessos depois das 6 da tarde não são comuns, então acontece um acesso. Por quem que acessou? Esse tipo de ferramenta ela pode ter esse alerta. Mas a parte de acesso aos seres humanos, né? Nós somos seres sociáveis e muitas vezes essa forma de socializar é interessante e a gente acaba passando informação para frente. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei em São Paulo que existia um comentário muito engraçado a respeito dos taxistas. A empresa, ela, na época, não tinha esses aplicativos de transporte e eu lembro que o pessoal comentava que os taxistas ali que atendiam a empresa a gente conseguia fazer um reembolso do transporte do táxi, já era uma prática liberada. E aí eu lembro que os taxistas eram os mais informados sobre tudo o que acontecia na empresa, em todos os níveis. Por quê? Muitas vezes a pessoa entrava no táxi, batendo papo no celular, ou conversando com alguém que estava junto com ela no táxi, e falando a respeito de coisas que aconteceram dentro da empresa. Então, expondo assim, gritantemente, falando o nome de pessoas, clientes e tudo mais.
e a pessoa não se ligou que ela estava fazendo isso. Então imagina se eu fosse um hacker e eu sentasse num táxi ali, uma tarde, um final de tarde, né? Quanta informação que eu não estaria exposto ali, informações que são realmente muito sensíveis, que não eram para estar sendo conversadas naquele ambiente, e eu estou sendo exposto a essa informação, e eu não preciso literalmente pedir para que ninguém me fale nada. Eu simplesmente cai aos meus ouvidos. Então, essa é uma questão muito sensível, muito complicada. Nós temos que parar e rever e realmente analisar se realmente aquilo que nós estamos falando naquele momento é um momento pertinente, ainda mais sobre algumas questões, né, de acesso ali, informações. Mas eu vou passar um pouquinho a bola para você comentar o que você acha a respeito, John. Cara, engenharia social, eu acho que pra mim é o pilar de tudo. Quando a gente fala sobre tráfego, né, de informação, tráfego de trafegar mesmo. Achei quase que eu falei errado. O tráfego de informação. Por que que eu acho que é um dos pilares? Porque não adianta nós termos técnica se a gente não tem dados e informações. Um ponto legal é que, mesmo antes de eu entrar na área da tecnologia, eu sempre tomei muito cuidado com o que eu falava, seja no ônibus, tudo mais. É legal, às vezes você tá empolgado, você sai do trabalho, acontece alguma coisa legal, você vai com o teu colega ali conversando e vai empolgando e tal. Mas existem coisas que a gente não pode falar em público, né? Principalmente quando se trata, sei lá, sobre um determinado problema, sobre algo que vai ao nome da empresa, não só isso, ou sobre algo que expõe valores. Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia, foi quando eu entrei no banco. E quando o banco passou a ser híbrido, eu lembro até hoje, cara. A minha mochila, teve um dia que minha mochila quebrou e eu precisei utilizar a mochila que o banco me deu. Eu nunca gostei. Por quê? Eu tinha uma prática. Quando eu batia o crachazinho para poder abrir a catraca do prédio e eu sair, eu pegava o crachá e enrolava e eu colocava ele dentro da mochila e fechava. Por quê? Por mais que a pessoa possa estar do lado de fora, ele sabe que ali dentro daquele prédio tem um banco. Eu não quero que ele descubra de forma rápida que eu trabalho no banco. Eu quero que ele, se for para ele descobrir, que ele tome o máximo de tempo possível, né? Então eu sempre tinha o costume de andar com o quê? Com um crachá dentro da minha mochila, bem oculto, né? Porque a gente pega metrô e tudo mais, beleza. E eu nunca gostei de exposição. Ah, Jonathan, mas pô, você tem o seu LinkedIn, mostra, tá? Mas a pessoa que tá na rua, que não me conhece, não sabe quem eu sou, não tem acesso fácil ao meu LinkedIn. Então, ou seja, ele teria que ter um trabalho muito maior para ele chegar até mim e descobrir quem eu sou. Beleza, só que teve um dia que minha mochila quebrou, eu precisei ir com a mochila do banco. E a mochila do banco tem o quê? O nome do banco. Então, assim, não tinha como eu ocultar. Aí todo mundo fala assim, ah, mas o receio é só hacker. Não, galera, quando a gente fala agora de engenharia social, a gente abre para hacker e a gente abre até pelos perigos naturais que quem mora no Brasil sabe. Se ser assaltado ou não. E quando você é um funcionário de banco, parece que não, mas você é muito mais visado. Você fala assim, ah, beleza, eu sou do banco, mas eu trabalho com tecnologia. Cara, o bandido não quer saber se tu trabalha com tecnologia ou não. E aí entra a questão da engenharia social como um todo, o que ela serve na vida. Eu ando tendo umas conversas com a minha namorada, a gente discute muito sobre engenharia social, isso porque ela não é da tecnologia. E a gente começou a perceber comportamentos do ser humano. E isso no nosso dia a dia, a gente começa a perceber na rua, a gente vai vendo assim, as pessoas hoje em dia, você começa a conversar com alguém numa fila, a pessoa já se apresenta pra você, ela já começa a contar a vida dela todinha, às vezes você nem pergunta. E a pessoa fala, não, porque eu tô indo ali, que eu vou fazer não sei o que, tal, tal, tal. Aí quando você percebe, você já tem todos os dados daquela pessoa, tudo que ela vai fazer ali naquele lugar. Se é uma pessoa mal intencionada, né, você já sabe, pô, essa mulher me falou que ela vai pra tal lugar, depois ela vai não sei pra onde. Pô, então já que eu já sei pra onde que ela vai, se ela passar por um lugar, né, mas assim eu consigo ir ali e praticar algo ilícito, um roubo, alguma coisa. Então, ou seja, é muito perigoso, né, você se abrir assim em lugares, principalmente lugares públicos com quem que você não conhece, né. Tem uma série, não sei se você já viu, Eric, Silicon Valley. Não sei se tu já teve a oportunidade de assistir. Não, eu não cheguei a ver. Cara, ela tem na HBO Max. Eu particularmente gosto porque ela é uma série assim mais engraçadinha. É óbvio, né? Ela mostra a tecnologia, o desafio de um empreendedor, né? No seu dia a dia ali, lá no Silicon Valley mesmo. Só que ela é muito Walt Disney, né? Ela mostra a tecnologia, tem muita coisa que tem fundamento, que se a gente assistir a gente entende o fundamento, mas tem muita coisa que os caras dão uma viajada. Só que teve um episódio que me chamou muita atenção, que é quando uma moça da RH precisa fazer a avaliação deles, e duas dessas pessoas que estão sendo avaliadas, que seriam os chefes, né, assim, de equipes,
eles são muito mal avaliados pelos funcionários. Aí a moça da RH chama eles e fala, ó, aqui na ferramenta vocês foram mal avaliados. Pô, vocês precisam melhorar, o funcionário de vocês estão reclamando e tal. Vocês precisam de um plano de ação. E essas duas pessoas se desafiam. Falam assim, ó, em uma semana minha nota vai ser 10. Aí o outro pega e fala assim, você, quero ver e tal. E eles se desafiam. Enquanto a mulher está se esforçando para chegar nos funcionários, né, sendo proativa, querendo saber da vida dos funcionários, trocando ideia, tentando ser participativa no dia a dia, o outro está sendo um pouco mais inteligente. Ele vai até o funcionário, conversa como quem não quer nada, sem fazer joguinho nem nada. Aí, do nada, a nota dele sobe, mas a da mulher não. Aí ela fala, cara, como assim? Eu me vesti até de princesa Leia, cara, e os caras não olham pra mim. Aí ele fala assim, é fácil. Você conversa ali com eles, aí você joga um pouquinho, você pergunta o nome do cachorro. Aí eles falam o nome do cachorro, daqui a pouco você pergunta o nome da mãe, e vai falando, conversando. Quando você pensa que não, a gente pega todas essas informações, joga numa ferramenta, essa ferramenta decodifica e a gente já tem a senha da plataforma do cara. E aí eu vou lá, eu entro como cara e mudo minha nota. Ou seja, o esforço dele não foi para convencer o funcionário a mudar a nota. Foi para literalmente ele conseguir o acesso do cara para que ele mude a própria nota. Entende? Então às vezes você fala assim, o nome do meu cachorro é Floquinho. Nossa, não tem importância nenhuma. Mas o cara com essa informação ele pode falar, pode usar ela contra você. Pô, sabia que o Floquinho ficou doente? Às vezes você tá na rua, você recebe um SMS desse, um WhatsApp desse, né? E você fala assim, mano, quem é que tá falando? É porque a sua mãe veio aqui no veterinário, a sua mãe, fulana de tal, ela trouxe aqui o Floquinho aqui e tal. Aí você se desespera, então, mas aqui tem a conta para pagar aqui do Floquinho, que ele quebrou a patinha e tudo mais, deu R$ 700. Só você fazer o Pix que eu entrego o Floquinho pra sua mãe agora. O cara tem o nome da tua mãe, o nome do teu cachorro, tá falando que teu cachorro quebrou a pata, tem o teu número de celular e o cara não precisou usar uma linha de código. É impressionante. Isso é incrível, cara, é incrível. E aí volta o que nós estávamos falando. Você vai numa fila, as pessoas se abrem. Você vai num restaurante que não sei o que, você começa a conversar ali, você e sua esposa, por exemplo, daqui a pouco, do nada, você vai pra fila do restaurante pagar, outra pessoa tá se abrindo, não com vocês, mas tá falando alto, um assunto que muitas vezes, que deveria ser sigiloso ou mais secreto, o pessoal tá falando alto. Então assim, hoje a engenharia social, ela é, eu ouso dizer, tá, que ela é 95% do trabalho, hoje, da criminalidade cibernética. Cibernética, né? Porque envolve tudo digital. Mas para mim acho que chega a ser 95%, porque o cara ele consegue ter os dados tudo de forma facilitada, muitas vezes te entrevistando, muitas vezes você respondendo um formulário que duvidoso que você não sabe de onde vem. E até um ponto importante que você comentou da outra época, um pouquinho mais atrás, né, na verdade. Você falou assim: você recebeu uma mensagem no WhatsApp. Como que meus dados, essa pessoa tem os meus dados, né? Igual eu te falei aqui no off, escritório de advocacia me chamando, falando assim, verba rescisória de quando eu saí do banco. Cara, o meu telefone particular, ele não tá aberto em lugar nenhum. Como esse cara conseguiu? O cara me chamou no meu telefone particular, no meu corporativo, no da minha mãe, para simplesmente ofertar serviço. Eu peguei, eu questionei. Era um escritório, eu fui pesquisar o escritório, tudo bonitinho, existe o escritório, era o número de um escritório. Só que quando eu devolvo a pergunta de onde você conseguiu o meu número, nunca respondem. E quando aí fala assim, mas foi o time de X que conseguiu extração de dados, tá bom. Então eu quero saber de onde que eles extraíram meus dados. Só que eles nunca vão te responder. Eles só falam que foi o time comercial que conseguiu e nunca vão falar para você de onde que é. Ou seja, isso caracteriza um vazamento de dados de algum lugar. Existem grupos no Telegram de dados vazados. E as pessoas vão lá, pegam essas planilhas de dados vazados, que tem todas as informações, né? Igual você falou do LinkedIn. Cara, eu tenho certeza absoluta que em algum momento no LinkedIn, ou alguma empresa, não estou acusando, mas pode ter acontecido, alguma empresa que no passado eu me candidatei, subi meu currículo, com meu telefone pessoal, essa empresa pode ter pego, alguma coisa aconteceu, vazou os meus dados. Ou empresa de telefone, onde o meu CPF é atrelado a 2 telefones. O ponto aqui não é que a gente está criminalizando a questão de fazer uma ligação para você, não tem problema. Exato. A questão é saber como que o telefone chegou até a carteira de clientes dele, né? Ter uma carteira de clientes também não é nenhum problema. O problema é você deixar esse dado de forma aberta e todo mundo acessar essa questão aí que você ter recebido essa ligação.
Não foi algo que foi uma exposição a um ataque hacker, mas foi algo que quebra, no meu ver, pelo menos até onde eu sei, a questão da lei de proteção de dados, né, a LGPD, porque a sua informação, ela transpôs o limite da ferramenta que você se inscreveu ali, e isso não é algo que eu vejo com bons olhos. Se está acontecendo com você por uma causa justa, que é simplesmente ter uma ligação ali de oferecendo um serviço, né? Talvez essa ferramenta, talvez não tenha exposto também os seus dados a pessoas que têm ideias maliciosas ali de aplicar um golpe, alguma coisa. É uma pergunta a ficar aí, né? Fica aberta no ar, porque a gente nunca sabe, né? Infelizmente. Uhum. E Eric, e tem uma coisa assim que eu vejo, que eu vou te dar um exemplo, tá? Eu faço captação de cliente hoje através do perfil do Google aqui no Google Meu Negócio. Então vou te dar um exemplo. Vai, eu quero achar, sei lá, barbearias em cidade X. Eu coloco, vai vir aquele perfilzinho do Google onde o pessoal deixa um telefone público aberto ali, né? Aí você chama o comércio, conversa com o comércio. Eu fiz um teste, eu mesmo fiz um teste, foi proposital. Eu peguei alguns comércios e eu chamei me apresentando. Olha, eu sou o Jonathan, tal, tal, tal. Peguei o seu contato através do seu perfil no Google e eu gostaria de falar com você sobre o serviço X. É do seu interesse? Ponto. Beleza. O cara não me respondia. E tá tudo bem. Só que quando eu pegava e eu abordava, eu falava assim: Olá, fulano. Meu nome é tal. Gostaria de falar sobre o serviço X. Não falei onde que eu peguei o telefone desse cara. Quando eu faço isso, eu ganhei a atenção do cara. Porque o cara fala assim: onde você pegou meu telefone? Só que eu ganhei a atenção de forma negativa. Aí eu justifico: olha, achei o seu telefone através do Google, tal, tal, tal. Aí o cara: entendi. Ou seja, o cara ele vem armado, louquinho, para saber de onde você pegou o dado dele. E quando você fala: não, tá no seu perfil público no Google para chamar nesse número. Não, beleza, tranquilo. Então o cara ele já desarma. Entende? Então, assim, quando nós, consumidores, né, temos uma pessoa nos abordando, se a pessoa falar de onde que ela vem, se você não quiser comprar, não tem problema nenhum. Se ela falar assim: olha, eu achei, sei lá, o seu dado está exposto aqui no perfil do Google. Se você não quiser comprar, fala: não é do meu interesse. Então, você não fala nada, deixa lá, a pessoa falando sozinha. Mas se a pessoa às vezes vem abordar e não fala de onde veio os dados, não fala de onde que nós preenchemos um formulário ou algo do tipo, aí você questiona. Eu percebo muito isso a galera do marketing fazendo, tá? Eu já vi vários eventos de marketing, né, onde que você entra em grupo de WhatsApp e nesse grupo você tem os administradores normais, que geralmente são eles que mandam as informações. E tem as pessoas mal intencionadas ali, que querem te vender outra coisa, né? Aí a pessoa vai, vê que você está no grupo, te chama no teu privado e fala assim: olha, poxa, isso aqui é do seu interesse, eu vejo que você está engajado no marketing, tá? Aí eu sempre devolvo a pergunta: onde você conseguiu meu número? O cara não responde, mas quando eu clico no perfilzinho dele do WhatsApp, mostra que ele tá no mesmo grupo que eu. Então ali já rola uma denúncia, ali já rola uma apagaçãozinha de sapo pro cara, né? Aí já denunciei ele pros administradores com print e tudo mais. Ou seja, nós estamos constantemente expostos, de forma involuntária. Então, para isso, entra aquela questão, né? Você deixa seu e-mail de um lado, eu deixo meu número de WhatsApp para esses eventos que eu quero utilizar, eu deixo outro número. Eu não deixo o meu pessoal, porque eu já sei que sempre vai vir alguém naquela mesma história, naquele mesmo contexto, tentar me vender algo, ou às vezes esse algo não é lícito, né? O cara, às vezes você tá ali, é um curso que é R$ 2.000, que você tá esperando para ver o valor para você poder pagar. Aí o cara vem e te oferece por R$ 200 o acesso. Tem coisa errada, entendeu? Então, assim, hoje os dados é assim, todo mundo está tratando dados como quer. E eu acho que aqui o WhatsApp ele deveria ter uma opção, sim, aí pensando no nível ferramenta, igual o Telegram, de você poder ocultar o seu número quando você fizer parte de um grupo. Você ter essa flexibilidade. Entendeu? Eu sei que, se eu não me engano, comunidade, você acha que você não vê o membro, mas quando a gente se trata de grupo, os membros todos aparecem ali o número. Eu acho que aí o WhatsApp deveria implementar. Aí é questão de ferramenta, né? O WhatsApp deveria poder implementar para que as pessoas não fiquem captando o teu número e um passe para o outro. Porque às vezes o cara que está no grupo ele não vai te chamar, né? Ele manda outra pessoa que não está no grupo, te chama. É uma outra abordagem. Até mesmo também essa parte de poder posicionar, né? Falar para a ferramenta, né? Ó, o WhatsApp, esse número aqui está me mandando mensagens automáticas.
enfim, eles terem também uma ação mais proativa, eu acho que talvez em relação a esse tipo de coisa. Se você vê pela parte de comunicação, né, se você mandou mensagem para várias pessoas, um robô, por exemplo, tem ferramentas hoje que conseguem capturar isso facilmente. E talvez, se esse número tivesse sido publicado em algum lugar como um número de que está tentando aplicar golpes ou está tentando mandar mensagens automatizadas aí para vários números, para que essa conta realmente tenha seu acesso, pelo menos, travado, bloqueado, para um primeiro momento entender se foi realmente a pessoa que fez a ação, porque pode acontecer com qualquer um. Às vezes você deixou a sua sessão aberta lá no trabalho e algum engraçadinho botou um robozinho para ficar mandando mensagem pro grupo da família com a história do Shrek, né? Mas Mas para questões muito mais sérias em relação a, né, tentar te aplicar algum tipo de golpe e fazer com que se passar até mesmo por você. O que mais acontece é que, em relação a alguns amigos aqui brasileiros que eu tenho, né, aqui no Canadá, o número deles literalmente sendo clonado. O perfil com a foto, com o telefone, e manda mensagem pedindo alguma ajuda em dinheiro, alguma coisa assim. A gente fica, né, primeiro momento, o que aconteceu? Será que teve algum problema, né? Mas enfim, aí eu fui caçar um pouco. Eu já fiz um. Eu sou um cara que eu não posso ter a curiosidade. Se eu tiver curiosidade, então eu cacei um pouco, consegui achar a origem do telefone, né? Enfim, a pessoa que fez essa ação, infelizmente tinha sido uma pessoa eu acho que na região da Rússia, de um dos ataques que eu consegui rastrear. E no momento que eu consegui chegar até essa pessoa, né, através de algumas ferramentas que eu tenho, a pessoa me bloqueou, aí eu usei um outro número, aquele número já tinha sido desativado. Então é algo que acontece muito rápido. Realmente é muito fácil você se expor a esse tipo de situação. Talvez essa pessoa, né, esses amigos tenham preenchido o número deles em algum formulário, compartilhando informações, dados pessoais, porque chegavam informações, por exemplo, para a mãe dessa pessoa pedindo dinheiro, porque ela teve um problema aqui que o cartão foi bloqueado no Canadá e ela não ia ter como, né, pagar a conta acho que era do restaurante, alguma coisa assim. E você fala, pô, isso pode acontecer com qualquer um, né? Se eu bloquear a minha senha no cartão, também vou ter problema para pagar. Mas enfim, é uma coisa muito mais abrangente. E agora falando também um pouquinho de proteção dos dados, falando um pouquinho sobre a parte de aplicação, essa parte mais técnica, digamos assim, eu tive a oportunidade de testar alguns sistemas e teve um sistema de CRM que, infelizmente, eu achei uma vulnerabilidade tão boba. Se eu falar para você que também é de TI, eu falo SQL Injection. Você acha que hoje em dia é aceitável que a ferramenta tenha problemas com a SQL Injection? Na tela de login? Cara, por incrível que pareça, hoje pra mim isso é inaceitável, tá? Vou falar de forma bem esdrúxula aqui hoje. Até pra quem programa em PHP, antigamente tinha que fazer algumas gambiarrinhas ali, né? Pra você fazer essa proteção, você tinha um código manual, né? Pra você fazer. Hoje em dia o PHP tem o próprio PDO ali, você não deixa uma variável exposta, enfim, tem diversas questões. Só que o que acontece? Atualmente, cara, isso é inaceitável. Isso é inaceitável, porque assim, quando você está batendo no SQL Injection, se você não, principalmente numa área de login, você consegue fazer basicamente o que você quiser ali. E o que eu tenho percebido muito? O pessoal tem criado projeto, não tem criado um padrão de projeto, primeiramente falando. Quando a gente fala de padrão de projeto, o pessoal já acha que é questão de arquitetura, não é? Não é o Gang of Four, né? O pessoal fala o GOF, né? Design Patterns, não é isso, gente. Não estamos falando disso. Estamos falando da estrutura por trás do projeto. Eu vou até um pouco antes, viu, Eric? Acho que é a parte de concepção. Antes da gente pensar em criar uma arquitetura, antes da gente pensar em criar tudo, a gente tem aquela questão do quê? Eu vou colocar como gestão de projetos porque me falhou agora na mente a palavra correta que eu queria utilizar. Que é a regra de negócio. É você desenhar a tua regra de negócio. Esse é o primeiro ponto. Mas eu estou desenvolvendo, eu não tenho a mínima noção de segurança. Cara, se tu não tem a mínima noção de segurança, nem desenvolve.
Nem desenvolve, porque a gente aprende o básico da segurança, a gente aprende seja num curso técnico, a gente aprende numa FATEC da vida, numa faculdade de tecnologia, a gente aprende até nesses cursinhos de 3 meses aí. Os caras sempre falam, olha, no login você precisa fazer isso aqui para que você não tome SQL injection. E isso aqui a gente está falando em 2025. Plano 2025 a gente tem uma ferramenta assim, é extremamente perigosa, né? E eu tenho certeza absoluta, não sei qual é a ferramenta, e é bom a gente nem tocar nesse assunto, mas acredito que seja uma ferramenta que está no mercado em algumas empresas. Então, assim. Foi uma ferramenta, realmente não vou deixar nenhuma área de cobertura para poder chegar até a ferramenta, mas era uma ferramenta que estava exposta na internet. Ela funciona como um CRM em vários países. E eu consegui atravessar essa primeira camada. E quando eu cheguei dentro da ferramenta, com acesso full admin, eu consegui entrar no sistema e lá tinha tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tinha contrato em PDF, tinha documentos RG, CPF, endereços de pessoas, fotos dessas pessoas. Além da foto dos documentos, tinha foto das pessoas. E eu fiquei extremamente abismado. Inclusive, eu achava que eu era o único que tinha invadido. Não. Tinha uma outra. Tinha um grupo, alguns hackers ativistas, que já estavam no servidor. E eu achei os documentos e todos os. Sempre que você acaba acessando alguma coisa online, é sempre bom lembrar isso, que todas as pessoas têm que lembrar dessa informação, que é muito importante. Sempre que você acessa alguma coisa online, você vai deixar uma pegada. É como se você andasse na areia fofa. Aliás, a areia ali na beira do mar. Você vai andando, as suas pegadas vão ficando atrás. Então, isso acontece em todo o sistema. Então, quando eu entrei, eu já vi o que eu já estava deixando de histórico. Eu já sabia o que tinha lá. Tinha o registro do meu IP, tinha o registro da conta que eu usei, né? Então, quando eu acessei e eu consegui ver ali, ó, os meus dados estão aqui, eu achei, mas quem é o dado dessa outra pessoa aqui? De onde é que ela é? Aí comecei a caçar. E eu achei esse grupo extremista. Eles tinham tomado conta do servidor e o próprio gestor do servidor não fazia ideia de que eles estavam lá. Para você ver qual é o grau de seriedade, né? Então, muitas vezes a empresa é pequena, tem, né, poucos funcionários, não tem não pensa muito a respeito de política de acesso ou restrições, até mesmo mantém senhas durante muito tempo, compartilha rede link de rede social com todos os dados lá de senha entre os funcionários, as pessoas que participam, e eles não têm ideia do grau da seriedade que é você lidar com os dados de pessoas, e ainda mais nesse ambiente que eu estava ali. Eu não tirei os dados de lá para abrir empresas fantasma no nome de ninguém, nada do tipo. O meu objetivo ali era realmente listar um formulário, né, fazer um formulário, fazer um estudo e levantar esse estudo de todas as vulnerabilidades que tinham no sistema e expor isso, fazer uma apresentação para as pessoas, né, que estão administrando o sistema tomarem os devidos cuidados, né. Mas isso pode acontecer com qualquer empresa, tá? Não importa. Aqui no Canadá já vi empresas também que tinham problemas de liberarem acesso a coisas por problema de gestão interna de perfil, talvez e por bibliotecas que não estavam atualizadas, que tinham vulnerabilidades, e através dessa vulnerabilidade você chegava num ponto e uma coisa levava a outra. Então isso é uma coisa muito séria, né? Tanto essa parte da engenharia social quanto a parte técnica. Eu acho que elas caminham junto, eu não descartaria, né? Porque naquele exemplo que a gente deu da conversa de extrair informações, tá? A gente primeiro nomeou as coisas, a gente deu nome aos bois. E agora o que a gente vai fazer com eles, né? Um churrascão? O que a gente vai fazer? Então, esse é o ponto. A gente tomar muito cuidado com o que a gente expõe e também onde está exposto, se esses lugares não estão também vulneráveis a possíveis ataques, né?
E até uma pergunta, né, que eu deixo aqui no ar. Acredito eu que essa ferramenta, por mais que ela foi implementada em pequenas empresas, as pequenas empresas às vezes não têm um orçamento para um teste. Mas eu falo por mim que eu venho de um banco, cara, onde que tem, não vou dizer que é um orçamento ilimitado, mas pelo menos a parte de segurança os bancos sempre tentam injetar alguma coisa ali no caixa. Nenhuma empresa grande fez um teste de segurança, ninguém passou um scanner, ninguém fez uma validação e reportou para a ferramenta. Não defendendo a ferramenta, mas pensando também do outro lado. Eu vejo assim, porque toda a ferramenta que ela entrava no banco, ela passava pelo scanner, passava pelo teste, tinha pessoas específicas lá dentro para fazer os testes seja de força bruta, seja os testes muito mais técnicos que muitas vezes nem eu tinha o certo conhecimento de ver, né? Então assim, e o pessoal quando pegava vulnerabilidade era reportado, se era uma ferramenta interna que o pessoal estava desenvolvendo, era feito todo um dossiê, passava para a área técnica e só podia colocar e implementar depois que fosse resolvido essas brechas, entendeu? Então, assim, a gente vê que a vertente o fornecedor errou e outras empresas que utilizam esse serviço também errou porque também não fez uma validação. Jonathan, é responsabilidade das empresas? Também. Se a gente vai lidar com dados de terceiros, nós também temos a responsabilidade de checar as ferramentas que nós estamos adquirindo. É bizarro pensar assim, né? Parece que a gente está querendo transferir a responsabilidade do fornecedor para a empresa, mas não é. A partir do momento que o cliente final não é a empresa que contratou o fornecedor, e sim o cliente da ponta, o seu Zé da barraquinha de cachorro-quente ali na rua, então a gente tem que tomar um cuidado em todas as esferas, em todas as cadeias ali, para que os dados do seu Zé seja minimamente possível comprometido, de forma macro aqui para dizer, né? Só que, Eric, agora eu vou entrar na polêmica principal desse podcast aqui. Eita. Porque a gente já falou sobre alguns golpes, algumas coisas, eu entendo que o pessoal já conseguiu compreender de forma macro, mas agora a gente vai falar de uma coisa que é muito séria. Influência digital. E quando eu trago o assunto agora de influência digital, não é simplesmente o que nós podemos até fazer aqui, falar, ô pessoal, poxa, você gosta do nosso trabalho, tem um apoio-se. É um exemplo, pessoal, exemplo, tá? Não é isso. Quando eu falo de influência digital, é você ver, analisar o que aquele influencer ali está falando e se aquilo de fato que ele está falando, ele está te ofertando, é verídico, é real. Jonathan, como que eu vou saber? Vou te dar um exemplo bem básico aqui, tá? Que teve uma moda disso, agora deu uma diminuída, mas ainda tem uma galera ainda que insiste nisso. É o jogo do Little Tiger, tá? Não vou falar aqui o nome, porque aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é muito sensível e as plataformas podem me dar uma quebrada. Mas é o jogo do Little Tiger. Um monte de influencer tava divulgando e um monte de gente, cara, tava entrando nisso. Eu vi pessoas se afundando e tal. Eu, por incrível que pareça, meu Instagram é fechado. Eu recebi convite pra isso. Eu não tenho seguidor, galera, pra isso no meu Instagram pessoal. Recebi convite pra isso. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu prefiro vender algo que vai te ensinar do que eu vender algo que vai destruir tua vida. Então, mano, isso aí eu já descartei. Só que qual que é o problema agora, né? Um monte de influencer que tem uma influência muito grande na mídia tem feito publicações, tem feito parcerias com algumas coisas um pouco duvidosas. E uma delas me chamou a atenção. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui numa rede vizinha, naquela rede de vídeos curtos, explicando aqui direitinho o que tinha acontecido. Mas resumidamente uma empresa contratou um monte de influencer no Brasil. Confesso que vários desses influencers eu não conhecia, mas quando eu olhei o perfil tinha uma grande massa seguindo. Contratou um monte de influencer no Brasil para divulgar um possível intercâmbio. E aí eu comecei a ligar os pontos. Divulgou o intercâmbio, só que esse intercâmbio ele não é para qualquer pessoa, ele é específico para mulheres, com uma faixa etária bem jovial, não me recordo a idade, mas vamos colocar uma suposição de 18 a 26, e que essas mulheres elas iriam para esse país, determinado país, fazer o intercâmbio e receber cerca de $1.000 mensais. Vamos lá, galera. É muito bom para ser verdade. Só que, vamos raciocinar comigo. Não importa para qual país você vá. $1.000 por mês, talvez você não sobreviva, você não viva, você fique apertado, tá? Segundo ponto, o país em questão, ele está passando por uma fase muito difícil de conflito armado. Então a gente está falando de um intercâmbio, que você vai ganhar $1.000, que você corre o risco de passar algum perrengue com esses $1.000 lá fora, mas que além disso, você está indo para um país que está tendo conflito armado.
Tá, só isso já era para se pensar. Mas vamos um pouco mais além, né? Vamos pesquisar qual é a empresa que está fazendo esse possível intercâmbio antes de acreditar no influenciador. A empresa em si está passando por investigação em diversos países com suspeita de tráfico humano. Ou seja, levando mulheres para esses países que a gente às vezes pode nem ser o país em si, tá? Que eles estão ofertando intercâmbio, pode ser para outros. Então, às vezes você tá achando que está indo pro X, você está indo pro Y e vai saber o que acontece, entendeu? Não vamos falar aqui os possíveis danos, mas enfim, vai saber o que acontece. Então, assim, e infelizmente esses influenciadores eles têm um poder, entre aspas, muito grande, porque diversas pessoas que seguem esses influenciadores são as pessoas humildes, muitas pessoas talvez que não tenham um certo conhecimento, não tenha, vamos dizer assim, um poder aquisitivo, né? Às vezes está passando até problemas financeiros e fala, cara, poxa, $1.000 ajudaria, né? Pô, eu vou porque, cara, eu passo o perrengue lá, mas pelo menos eu vou ter esse dinheirinho para ajudar minha mãe, ajudar meu pai. É uma possível carreira, porque a proposta é essa, intercâmbio com uma possível carreira internacional. Então a pessoa brilha os olhos dessas pessoas. E aqui eu trago a polêmica e eu vou jogar essa pra ti agora. Qual é a tua sugestão, com base em tudo que a gente falou? Qual é a tua sugestão para as pessoas hoje tomarem muito cuidado com o que os influenciadores de fato estão divulgando? Olha, a primeira coisa que eu falo é, se você conhece alguém que já passou pelo processo, alguém próximo. É uma questão, assim, de você realmente duvidar, eu acho, em qualquer questão, em qualquer relação. Eu falo até pela questão, quando eu vim para cá, para o Canadá, eu pesquisei a respeito da empresa, eu vi se outras pessoas já tinham passado pelo processo, onde essas pessoas estavam depois do processo, né? Se elas estavam aqui no Canadá, se elas foram para outro lugar, enfim, e tentar encontrar alguém que realmente tivesse conhecimento prático e fosse alguém que eu tivesse até proximidade para poder fazer essa pergunta, ou de certa forma fosse alguém que realmente eu confio que a informação é verídica. Golpe realmente acontece em qualquer lugar, pode ser uma promessa de emprego, até pessoal que mora fora ali aí do estado de São Paulo, eu recebi uma oferta de emprego para trabalhar em tal lugar, que vai ser muito bom. Realmente pode ser uma coisa boa, aconteceu, né? Fala assim, aconteceu comigo de eu ter vindo para cá, mas quando a oferta é muito boa, existe algum problema ou existe alguma coisa oculta. É questão de custo trabalhista, por exemplo, né? Você fala, vou ganhar $1.000, tá? Mas esse país ele vai tirar vai ter algum custo trabalhista em cima do valor que você está ganhando? O custo de vida no país dá para viver com o que sobrou, né? Essas pessoas que estão indo para esse intercâmbio, elas estão voltando, elas estão ficando lá, para onde elas estão indo? Você tem alguma informação a respeito disso? Realmente é muito, muito cuidado com tudo que você vê na internet, tudo parece mágico e belo e que vai acontecer. Não é assim, gente, não é assim. Vejo muita gente que já veio até aqui para o Canadá com promessas absurdas, assim. Não, é muito bom, a pessoa chegou aqui, começou a trabalhar, quando passou uma semana já não era mais do jeito que tinha sido combinado. E, inclusive, assim, de cargos altos, tá? Não estou falando só do pessoal que vai, provavelmente, essa questão de, por exemplo, de você fazer intercâmbio, você vai fazer algum trabalho braçal, trabalhar em algum restaurante, ou limpeza, cozinha, ou algo do tipo. Mas eu falo até de pessoas que tiveram cargos aqui de gerente, cargos para trabalhar em empresas que eram já consolidadas e simplesmente aconteceu da pessoa cair nesse golpe. Largar toda uma estrutura que tinha montado no Brasil, se planejou para vir para cá e quando chegou aqui era algo totalmente diferente, né? Eu sinto muito pelo que aconteceu com essa pessoa. Aí você fala assim, não foi um golpe muito penoso, né? Não foi algo irreversível, mas foi algo que tirou a pessoa do estado que ela estava, né? Tinha uma estrutura excelente no Brasil, veio para cá com uma promessa, não aconteceu, perdeu o dinheiro do que estava acontecendo no Brasil e perdeu toda a vida para cá. A gente gasta muito para poder se consolidar aqui, né? E esse é um exemplo simples
E a pessoa teve o seu trabalho, o trabalho que ela fez no decorrer do tempo que ela estava na empresa, não foi só uma semana, porque de forma lógica, mas todo o trabalho que ela fez, ela não recebeu nada. Ela literalmente fez o trabalho de graça, entende? O que foi prometido de uma parceria, de ter um negócio junto e tudo mais, não foi cumprido. E quer dizer, né, ali o governo canadense não teve uma forma de lidar com a coisa, porque tudo não estava documentado da forma clara, como foi combinado com a pessoa, foi combinado de uma forma e o documento foi feito de outra. E aí a pessoa ficou refém da situação, né? É muito triste você ter que passar por isso, já passando isso no Brasil, num lugar que você fala português, que você tem às vezes alguém perto que você consegue recorrer. Agora no exterior é muito pior. E ainda mais hoje, né? Pensando em relação a conflitos, né? Locais que estão em guerra, que tem conflitos. Muitos desses países eles estão sofrendo sanções, então até mesmo ações internacionais da própria embaixada brasileira no exterior, elas não podem ser efetivadas. Por mais que pode ser, a pessoa pode falar, oh, eu fui sequestrada, eu estou sendo mantida presa no lugar. A pessoa não pode, simplesmente a embaixada não pode fazer nada porque é uma zona de conflito. A embaixada não vai ter uma ação. Se está em conflito, não existe uma ação da embaixada que possa tomar. Que é uma ação que a embaixada possa tomar para poder resolver isso. E é Exato. realmente muito preocupante, né? Aí tem que passar pelo aquele canal diplomático, enfim, né? Cara, é uma burocracia. É uma burocracia. Eu recebi esses dias um comentário em um. Na verdade, não foi num vídeo meu. Eu vi um comentário, um vídeo de uma pessoa, achei muito interessante. E eu vou até trazer um pouco do tópico aqui, que a gente tá falando de golpe. É que se a gente fala de golpe, a gente vai falar muita coisa aqui. Né? A gente fica aqui para sempre. A gente fica pra sempre. Mas, resumidamente, é o seguinte: não sei se já apareceu pra você, pra mim já apareceu. Seja pizzaria, seja hamburgueria, seja qualquer coisa, é um nome que a pessoa vai, cria um usuário. Às vezes até existe esse estabelecimento. Só que esse estabelecimento, por exemplo, vou falar um estado aleatório, vai lá do Pará. E às vezes o cara vem aqui em São Paulo, cria um Instagram aqui, faz um anúncio regional pra cá, pro estado de São Paulo, usando as fotos do estabelecimento que é lá do Pará, que às vezes o estabelecimento é muito bom, muito consolidado, usa aquelas fotos bonitas. E o que eu percebi? Eles colocam o link na bio, faz esse anúncio e falam assim, olha, por exemplo, um centro de salgado. Não sei quanto tá um centro de salgado, porque geralmente o pessoal compra aqui em casa, a gente já pede, né, e já só vai e paga. Eu não sei quanto tá o centro de forma aleatória. Mas vamos supor que seja R$ 100. Cara, um centro de salgado de 60, R$ 70, acho que deve ser isso. Aí tu vê lá, centro de salgado, R$ 20 pra pedir agora. Aí tu, pô, isso tá em R$ 20, né? Aí tu olha a página, aí hoje os caras aprenderam algo sensacional. Você criar sua autoridade na internet sem você ter autoridade. O que é isso? O pessoal compra seguidor, muitas vezes compra comentário, compra curtida, monta um Instagram de fato bonito e coloca esse link. E as pessoas estavam indo lá, cara, clicava nesse link, fazia o pedido, que nunca chegava, óbvio, pagava e morria. Até que uma vez eu recebi esse anúncio e eu falei, eu vou simular até onde vai. Você clica no link, é um link até interessante que é da Netlify. Os caras, quem faz isso, tipo assim, não quer ter custo nenhum mesmo, tá ligado? Tá usando lá Netlify. Aí, não que a Netlify, pessoal, não é problema da Netlify, tá? É o golpista mesmo. E quando você preenche os dados ali no front-end, é muito engraçado, cara. Você coloca ali, por exemplo, a cidade. Pá, ele já identifica a cidade que você é. Porque é um anúncio segmentado pra cidade. Aí você só dá o continuar. Aí eu falei, cara, vou colocar um endereço falso, colocar umas informações falsas aqui e vou pro checkout pra ver. Quando você vai pro checkout, ele não está usando um checkout conhecido, ele sempre está usando um checkout de uma plataforma de infoproduto. Só que é uma plataforma em específica que é conhecida por golpe. Não que a plataforma seja por golpe, é que ela é mais dificultosa que as que a gente está as convencionais que a gente tem conhecimento, né? Então o que acontece? As pessoas estavam pagando, esperando chegar e não chegava nada. Aí eu vi o vídeo do cara alertando sobre isso, achei, tipo assim, uma conscientização muito top. O cara falando, não, porque isso e isso. E uma moça comentou. Pelo comentário dela, eu percebi que ela, de fato, ela comprou na inocência por não saber. Ela falou, ela colocou assim, cara, eu vi um anúncio
Entrei no Instagram, segui todas as medidas, eu vi lá, tem lá tanto seguidor, um monte de comentário na página. Meu, eu comprei achando que era. E não era. Só que e ela falou um ponto que eu achei muito interessante. Ela falou assim: e o pior de tudo, que no vídeo mostra um valor discrepante. Tipo assim, pô, a gente sabe que esse valor é golpe. E ela falou que em questão que ela participou, o valor era bem próximo de uma realidade. Ela falou: ah, deve ser alguma promoção aqui pro Instagram e vou pedir. E ela entrou de fato para pedir. Aí eu respondi o comentário dela e ela pegou, ela me respondeu falando: não, mas infelizmente eu fiz o Pix e tal. E aí eu falei: cara, me chama no privado. Eu quero entender o teu caso para poder te direcionar em algumas coisas e te ajudar. Falei: não quero teus dados, não quero nada. Eu só quero que você veja algumas coisas. Aí ela me chamou. Nisso que ela me chamou no privado, eu comecei a explicar para ela o que ela poderia ver, né? Falei: ó, não me manda nada, tá? Porque o meu intuito aqui é te ajudar, só para não parecer que eu tô querendo coletar informação. Mas olha lá para onde que você fez o Pix. Você tem a data? Ela tem, eu tenho tudo bonitinho. Então, vê a data e vê para onde que o Pix foi. Ela falou o nome da plataforma, eu falei: perfeito. Primeiro ponto. Plataforma de pagamento, geralmente, de delivery, que quer que seja, ou vai o nome do estabelecimento, né? Por exemplo, você vai lá pelo Mercado Pago, você vê lá no Mercado Pago, tá o nome do estabelecimento, tá tudo bonitinho. Ou vai o nome da plataforma, o iFood, ele usa outros nomes, mas tem lá iFood, o Anota Aí tem um nome específico, enfim. Nome fantasia. Tem alguma indicação ali do CNPJ da empresa? Ou se for Isso. o MEI ali, tem acho que o CPF da pessoa, se eu não me engano. Eu não Tem. lembro se é do CPF ou CNPJ. Eu acho que agora o MEI dá pra você usar até o CNPJ. Uhum. Especificamente. Então eu fui dando umas dicas para ela, eu falei: cara, e olha bem o nome da empresa. Aí, se você pesquisar no Google, vai dar uma plataforma de infoproduto. Não que as plataformas sejam ruins, mas é que essa plataforma específica é muito difícil de você conseguir reembolso. Muito difícil. Então, assim, é de você desconfiar e tal. Ela: meu, o que eu faço? Falei: infelizmente, você não tem o que fazer. Você vai denunciar para a plataforma de infoproduto, ver se você consegue um reembolso, aciona o Reclame Aqui, faz o que tem para ser feito. Eu acho muito difícil, porque já passou os 7 dias, né? Que você tá me pontuando isso, então não vai ter como. Mas, assim, notificar, fazer boletim de ocorrência. Infelizmente, é um dinheiro que talvez você não vai reaver. Aí ela: pô, mas aí ela bateu na tecla de novo. O Instagram tinha muitos seguidores e muitos comentários. Cara, dá pra você identificar se a página ela é fake ou não. O primeiro ponto que você usa pra identificar é o tipo de comentário. Quando eu entrei na página que ela falou, os comentários era foguinho, olhinho, ou então muito legal, muito bom. Não tinha um comentário de fato, né? Que você vê que foi um humano que escreveu, tipo, que a gente vê muito exemplo dos pessoal: pô, esse produto, cara, gostei demais, podem pedir. Não tinha nada desse tipo. Só que daqui a um tempo vai ter, que os caras estão se sofisticando quanto a isso. E você vê o comentário, até essa questão do foguinho, né? Ou palavras soltas, assim, a respeito do produto. Você entra no perfil, a pessoa não tem nenhum post, não tem seguidores. Aí você acha. Aí você vai no próximo, é a mesma coisa. Só muda a foto. Às vezes é um nome estranho, não tem cara de que foi um ser humano que preencheu a coisa, né? E o username, geralmente, alguns até tem um nome que tu olha, é o nome de uma pessoa real, mas quando tu clica pra ver o username ali, XYZ, é uns usernames assim, tipo, sabe, que não é convencional. O pessoal usa também muita questão ali da árabe, né, do mundo árabe, né, aqueles nomes mais diferenciados. Aí fala: ah, são os árabes chamando. Não, não é os árabes chamando, é que as pessoas sabem que de fato dá pra fingir ser pessoas. Ah, foi o árabe que me mandou. Não é um árabe que te mandou, é uma pessoa que já tá mal intencionada mesmo. Nossa, você desbloqueou uma memória de um golpe antigo que eu quase caí. Do príncipe do país não sei o que lá, que precisa de um dinheiro para liberar um documento para ele poder voltar ao reinado dele. Era um golpe muito conhecido ali na 2005, 2006, ó, antigo, eu já falei, avisei, eu sou antigo. E era esse golpe e o golpe do bilhete premiado. Você tinha que comprar o bilhete para você poder reaver o dinheiro, porque o seu nome já tinha sido colocado lá no ticket, enfim, e você ia receber esse dinheiro porque a compra não consolidou, enfim, você tinha sido sorteado, a compra tinha sido efetuada no seu nome, mas você não tinha efetuado, o pagamento não tinha passado, como se o seu cartão tivesse sido rejeitado
e você precisa registrar um novo. É engraçado que, assim, eu, né, jovem na época, eu falei assim, nossa, como assim? Como é que eu ganhei o negócio? Como que eu ganhei o negócio se eu nem participei de nada? Né? Eu ficava meio assim, não, peraí, isso daí já é um começo de golpe ali. E nossa, eu lembro que nessa época eu tinha uma restrição absurda de colocar qualquer número de cartão online, qualquer. Era tudo eu fazia o quê? Imprimia o boleto, via lá, se realmente estava lá com o CNPJ, todas as informações, efetuava o pagamento, aí tinha que esperar o boleto compensar para depois você começar a ver lá o produto que você comprou em e-commerce, começar a movimentar, né, ser enviado e tudo mais. E hoje, talvez por essa questão da facilidade, o cartão está aqui, eu gero um cartão temporário, isso é muito legal, tem algumas plataformas que geram esses cartões temporários aí no aplicativo, e você consegue, né, rapidamente usar aquele cartão e já descartar. Isso já vai evitar com que você tenha problemas no futuro, né? Gente, não coloca cartão numa coisa que você não tem certeza, nem plataforma de streaming. Eu coloco cartão temporário, entendeu? Porque você não sabe se amanhã ou depois isso vai ter algum problema. Aí você fala, eu recebo lá o aviso da plataforma, a tua compra não foi renovada esse mês porque deu problema com o cartão. Pô, muito legal. Eu vou lá e registro de novo. E assim eu vou fazendo o meu ciclo. E para mim, isso, fazer 12 vezes isso no ano não vai doer nada. É melhor fazer isso E 12 vezes no ano e você garantir que de fato você não vai ter uma exposição, do que às vezes na comodidade, do nada também a plataforma resolve aumentar esse valor, sim. entendeu? E aí, se você não concorda com a coisa, tu já tá me cobrando mais, eu não quero, não, né? Exato. Já não basta ver comercial em algumas delas que já tem os comerciais aí, né? Mas enfim, isso aí pode ser um papo para outro dia. Mas a questão é, gente, muito importante. Tudo que for fazer online, tudo que vocês forem, até mesmo comunicar para alguma pessoa próxima da família que você vai fazer e tudo mais, olhe em volta quem está participando da conversa, se você está falando alguma coisa, não, que eu vou passar um Pix para você de R$ 3.000. Aí a mesa do lado da pizzaria está escutando você fazer isso, né? Gente, é uma questão séria, né? Não ficar falando, contando da sua vida em tudo que é lugar, postando na internet, mostrando stories e tudo mais, de coisas que vão te expor a situações que você não sabe. Do outro lado, quem que tá clicando na sua foto, quem que tá lendo o seu conteúdo, né? E ainda mais hoje com tanta automatização que a gente tem, né? Ferramentas que estão cada dia mais sofisticadas e conseguem simular a voz, conseguem criar vídeos que são. Ali você deve pensar, não tem problema isso aqui. Ninguém vai gerar um vídeo da minha avó me pedindo ajuda para fazer alguma coisa no WhatsApp. Vai. Vai. Não é? Talvez. Vai. E eu já fiz o teste disso, tá, Eric? Não vou falar como que eu fiz, porque galera aí, enfim. Mas eu já fiz um teste disso, com uma foto específica. Na época que eu fiz o teste, eu não coloquei a voz necessária, deixei a plataforma simular uma voz aleatória, só que simulou o rosto. Ou seja, passou. E dá pra eu gravar minha voz e colocar. Entendeu? Então a gente tá chegando num ponto que vai ficar cada vez mais difícil a gente identificar e definir o que é real e o que não é real. E a conscientização de agora, começando de agora, vai ajudar a galera a entender no futuro como que ela vai identificar se isso é real ou se não é real, né? Então, eu acho interessante esse tipo de assunto, porque a gente falou desde golpes, proteção básica, a gente desceu, foi no nível legal técnico, a gente já trouxe o assunto para redes sociais. Eu até me recordei de uma coisa bem breve, cara. Foi quando eu também era novo. Ligaram para minha mãe falando assim que eu estaria de reforço na escola e por eu estar de reforço eu precisava comparecer em um determinado lugar para poder assinar um documento que eu teria que fazer um curso para esse reforço. Só que, cara, quando eu falo isso é há muito tempo atrás, onde que as nossas informações não era igual é hoje. Então eu lembro que na época eu cheguei em casa, minha mãe com a cara desse tamanho,
por que tu tá de reforço na escola? E eu, sem saber de nada, não, mãe, não tô. Não, porque ligaram falando que você tá de reforço na escola. Agora a gente vai ter que ir amanhã, não sei na onde, lá no centro de Santos, que não sei o quê. Aí eu, mãe, mas não tô de reforço, ninguém falou nada. Não, você tá de reforço, porque a escola ligou. Aí beleza, no dia seguinte a gente pegou um ônibus e minha mãe sempre, né, falava, sempre firme, né? Se chegar lá, Jonathan, se tiver de reforço e chegar lá, tiver reclamação, você vai ficar sem tuas coisas. E a moto passando a milhão aqui, mas beleza. Você vai ficar sem tuas coisas. Cara, eu lembro que a gente chegou lá, né? Minha mãe falou assim: não, vocês ligaram aqui do meu filho e tal, falando né, que a escola mandou comparecer aqui por causa de reforço e tal. Ah, então, senta aqui que nós vamos conversar. E colocaram na mesa um monte de papel, queria que minha mãe assinasse. Minha mãe, tá, mas eu vou assinar isso aqui pra quê? Tipo, o que é isso? E não sei o quê. Simplesmente eles pegaram, fizeram uma parceria com a escola. Hoje, graças a Deus, a LGPD pelo menos protege um pouquinho isso, né? Fizeram uma parceria com a escola divulgou o nome dos alunos, estavam falando que todo mundo estava de reforço para você chegar lá e os caras queriam te oferecer um curso, só que eles não abriam de verdade o valor nem nada. Eles queriam te oferecer, você tinha que assinar ali na hora e falar assim: ah, você paga tanto por mês, tal, tal. E só depois chegava a bomba de quanto que era. E minha mãe falou: não, não vamos fazer curso agora. Ele tá de reforço ou não? Ah, não, mas é. Enfim. Resumindo a história, eu não estava de reforço, não fiquei de castigo, e minha mãe ficou no mau veneno, foi na escola reclamar, com razão, porque ela desgastou o tempo dela, eu perdi um dia de aula para ir lá resolver um problema que não existia. E, enfim, as pessoas só queriam fazer isso para atrair a atenção do público, para chegar lá eles fazerem literalmente o pitch de venda deles, para deixar todo mundo encantado com aquilo. Só que o marketing naquela época foi muito falho, né? Imagina quantos alunos foram lá achando que estava de reforço e os pais voltavam bravos com isso e acabavam não fechando contrato nenhum. Entendeu? É um assunto É, assim engraçado, a gente dá risada hoje, mas cara, na época, né, imagina os pais bravos, pai que trabalhava, mãe que trabalhava, tinha que sair para resolver um problema, chegava lá, não era um problema, entendeu? eu lembro ali perto dos anos 2000 ali, eu já recebi aquela ligação de que um familiar tinha sido sequestrado. E a gente estava numa festa, um evento de festa em casa, né? E aí eu olhei, eu só virei a cabeça assim, olhei para a cozinha, tava lá a pessoa que tinha sido sequestrada. Eu falei: ó, eu nem gosto muito dessa pessoa, pode ficar para você. Mas, mas enfim, é realmente, a maldade não tem jeito, né? A maldade do ser humano, eu vejo até como uma forma maldosa também de quantos alunos ali que são aplicados tiveram que passar por uma situação talvez bem complicada em casa, né? Quantos alunos ali que muitas vezes não têm condições, né? E os pais às vezes têm aquele dinheirinho contado, pegar, gastar dinheiro com ônibus, duas passagens, ida e volta, aquele dinheiro suado que podia ser o pão do dia, né? E até lá, chegar lá para resolver um problema e não é um problema. Então, assim, é muito antiético esse tipo de questão, né? Infelizmente isso aconteceu e as modalidades elas têm ali alteração na estrutura, né? A cara do WhatsApp que é igual da pessoa, às vezes até uma foto antiga, Uhum. e simplesmente isso vem de novo à tona. Numa roupagem um pouco diferente, né? Um pouco modificada, mas acaba sendo o mais do mesmo, infelizmente. Cara, mas assim, eu acredito que a galera vai sair daqui um pouco mais conscientizada. Eu acho que a gente cumpriu esse papel, essa missão. Óbvio que dá pra gente expor muito mais coisas aqui, né? Mas é importante, antes da gente falar as coisas principais, que o pessoal venha aqui embaixo, já comece a se inscrever, já deixa o like, comentário e principalmente compartilhar, seja o vídeo, seja o áudio, principalmente aquelas pessoas que, sei lá, tem uma avó, talvez a sua avó possa não entender os conceitos técnicos que foram falados aqui, mas para pelo menos ela pegar a parte da conscientização do quanto que é importante tomar cuidado com links suspeitos, né, com ligações que muitas vezes podem vir de presídios, falarem graça ali. Igual se deu o exemplo do sequestro, né? Ainda continua esse tipo de golpe, é muito comum. Não cair nesse tipo de pilha de forma imediata, né? Enfim, compartilha esse vídeo, deixa o like, deixa aqui no comentário o que tu tirou, o que tu extraiu de bom aqui do episódio, o que você mais gostou, né? É super importante pra gente aqui a questão de feedback, tá? A gente tá fazendo esse formato virtual
né? Para você que chegou aqui agora, para você entender que o Eric hoje ele tá no Canadá, eu tô no Brasil. Então é uma forma da gente poder se conectar com vocês, é a forma remota. E quem tem tecnologia hoje em dia pode estar em qualquer lugar. Então é isso. Por hoje, a gente vai ficando aqui. No próximo episódio, nós vamos trazer muito mais a respeito da área de TI. Muito obrigado. Até mais. Fica com Deus.